galerinha do 9º ano do ensino fundamental. Estamos aqui para mais uma aula de ciências e nós estamos falando sobre química, né? A gente já viu bastante coisa interessante, já vimos os motivos pelos quais a gente deve estudar a ciência de um modo geral, principalmente a química, levando isso para o nosso cotidiano. A gente viu também a definição de matéria. Matéria é tudo aquilo que possui massa e ocupa um lugar no espaço. E lembrando que quando a gente fala de matéria, nós temos que ter em mente que tudo o que existe é matéria. E tudo que é matéria é formada por átomos. E é muito interessante para a gente conhecer as características, ou melhor dizendo, as propriedades da matéria. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente tem que estudar como a matéria se apresenta para a gente e quais as características que elas têm. Algumas características elas são gerais, ou seja, comum a todas as matérias, como a massa e o volume. Se a gente falou que tudo que é matéria tem massa e ocupa um lugar no espaço, nós estamos dizendo que toda matéria tem massa e volume, certo? Então, se toda matéria tem massa e tem volume, significa que essas duas propriedades, elas são propriedades gerais da matéria. Mas nós também temos algumas propriedades que são específicas da matéria. Lembram lá, nós trabalhamos lá no estado de agregação, o ponto de ebulição e ponto de fusão. Nós vimos que cada substância pura apresenta a sua própria temperatura de mudança de fase, como, por exemplo, a água. O ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius ao nível do mar. Ou seja, nessa temperatura, ela vai ferver e vai passar da sua fase líquida para a fase gasosa. Já o álcool, na temperatura que ele vai sofrer essa mesma mudança que a água, é de 78 graus Celsius. Então, é uma temperatura inferior e é uma característica própria da substância água. E o ponto da água, a temperatura dela, é uma característica própria da substância água. Então, nós temos essas propriedades que são específicas e as propriedades que são gerais. Vamos lá para a gente conhecer algumas propriedades gerais da matéria? Então, nós estamos aqui com a nossa aula e nós estamos falando de propriedades gerais da matéria. A matéria, ela tem 10 propriedades gerais, isto é, ela tem 10 características que são observadas em qualquer corpo. O que é corpo, pessoal? A gente viu na aula anterior, corpo é uma porção limitada da matéria. Independente da substância de que é feito, ela vai ter essas 10 características gerais, que é observada em qualquer parte da matéria, independente da substância de que esse corpo é feito, ok? E aí nós temos a inércia, que nós falamos na aula anterior, a massa, volume, extensão, impenetrabilidade, compressibilidade, elasticidade, divisibilidade, descontinuidade e indestrutibilidade. O que a indestrutibilidade quer dizer? A gente conhece a matéria como formada por átomos e a gente viu que o átomo ele não deixa de existir, tá? Eu não estou dizendo que o átomo não pode ser dividido. Ele pode, ele é composto por partículas menores. E a gente vai ver lá nos modelos atômicos como que isso funciona. Mas o que eu quero dizer para você é que a matéria, o átomo, a substância, ela não deixa de existir, ela não some, ela não desaparece. Nas reações químicas, o que nós temos são rearranjos. Aqueles átomos que estavam ligados a alguns átomos em específicos, durante as reações químicas, eles se reorganizam e se ligam a outros átomos, formando uma nova substância, gerando um produto novo. Então, nada é destruído, ele só é reformulado, reorganizado e se apresenta de uma outra maneira. Vamos continuar lá para a gente continuar conhecendo as propriedades gerais da matéria. Vamos aqui na primeira, impenetrabilidade.
Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar desta propriedade. Vou falar uma frase aqui bem conhecida. 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. E é exatamente isso que a impenetrabilidade está trazendo. Na física, impenetrabilidade diz que 2 porções de matéria, ou seja, 2 corpos, não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo. Podemos ver isso quando colocamos nossa mão em um copo cheio de água. O volume de água que transborda do copo é o mesmo volume que a nossa mão ocupa dentro do copo. Então, a impenetrabilidade, ela é uma propriedade geral da matéria. Todas as substâncias, tudo que existe, ele está aqui nessa propriedade. Se você tem aí na sua casa 2 canetas e se você pode pressionar o quanto for uma contra a outra, elas não irão ocupar o mesmo espaço, o mesmo lugar. O que vai acontecer? Pode ser que uma delas quebre, mas elas não irão ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo. Se você entrar em uma banheira com água ou mergulhar um objeto em uma panela com água, o nível desse líquido vai subir. Então vamos pegar aqui um exemplo, uma ilustração para a gente poder visualizar melhor. Aqui nessa proveta, nós temos um determinado volume de líquido, vamos dizer que é água. Então, nós chamamos aqui de volume 1, V1. Esse volume, ele está estável. Mas o que acontece quando a gente joga uma pequena esfera dentro dessa proveta com esse líquido? Observe aqui, ó, que o volume ele variou, ele aumentou um pouco, né? A gente saiu de V1 e foi para V2, volume 2. Isso aconteceu por quê? Porque quando essa esfera entrou dentro da nossa proveta, ela promoveu um deslocamento do líquido. O volume que subiu, essa diferença aqui, ó, corresponde exatamente ao volume que a nossa esfera, que a nossa bolinha aqui, que está aqui dentro, ó, ocupa dentro da nossa proveta. Então, por mais que a gente pense, professora, mas o ar atmosférico tem um monte de gás, tudo junto, eles devem estar ocupando o mesmo espaço. Não, não, não. Não é assim que funciona. Por mais que a gente não consiga visualizar, as substâncias que estão em suspensão no ar atmosférico, elas não estão ocupando exatamente o mesmo lugar no espaço. Isso é impossível. Se uma molécula daquela vai para o mesmo local que uma outra molécula está, de 2 uma, ou ela não consegue chegar lá, ficar naquele exato local, ou a outra molécula tem que se deslocar para que ela possa ir até lá. Não existe, não tem como 2 corpos, independente do tamanho, ocuparem o mesmo local no espaço, no mesmo momento. Então, aqui a gente tem essa regra que vale para todas as substâncias, para tudo o que existe. Por isso que é dito como propriedade geral da matéria. Tem mais propriedade? Tem sim. Vamos lá para a gente ver. Então, nós temos a divisibilidade. Na divisibilidade, a gente diz que qualquer matéria pode ser dividida em pedaços menores. Quando quebramos algum objeto, estamos partindo em pedaços menores, menor que o inicial, né? Por exemplo, um pão ele pode ser dividido por um método físico, como, por exemplo, usar uma faca ou, às vezes, até as mãos mesmo para partir um pedaço de pão. As fatias criadas têm as mesmas características do pão inteiro, só que em porções menores. Não é porque você partiu um pedaço do pão que ele deixou de ser pão, né? Ele mantém as mesmas características, como o cheiro, o sabor, as substâncias que estão compondo a massa do pão vão ser as mesmas. Então, toda a matéria pode ser
dividida, né, em várias partes. Professora, a água é uma substância, né, H2O, ela é formada por várias moléculas de H2O. Se você tem lá, vamos pegar uma jarra com água lá na sua geladeira, uma água geladinha gostosa, tem 1 litro de água ali dentro. Se você tira um copo, enche um copo com água, ela vai deixar de ser água? Vai mudar as propriedades? Não. Se você pegar uma gotinha com um conta-gotas, vai deixar de ser água? Não. Porque a matéria ela tem essa propriedade de divisibilidade e isso se aplica a todas as substâncias, tá bom? Então vamos lá que a gente tem mais propriedade geral para a gente conhecer. Compressibilidade. Essa daqui, gente, vamos ter bastante atenção, porque nós temos também a elasticidade, que é uma propriedade que anda, digamos assim, quase que lado a lado com essa daqui. A compressibilidade, ela diz o seguinte: sob a ação de uma força, a matéria pode, até certo ponto, diminuir de volume. Isso aí nós temos como propriedade de compressibilidade. Então, compressibilidade é a propriedade da matéria que consiste em ter o seu volume reduzido quando submedida a determinada pressão. Olha só um exemplo aqui. Quando a gente pega lá e aperta uma bola de futebol que está cheia, lá dentro da bola nós vamos ter ar comprimido. Então, se você abrir, tirar o pito daquela bola, o que vai acontecer com o ar? Ele vai sair e vai ocupar todo o ambiente que ele estiver. Mas esse mesmo ar, ele tem a capacidade de ser comprimido, ou seja, essa compressibilidade e ser colocado dentro da bola. Outro exemplo muito simples para a gente no caso, é o balão e nossos cilindros que a gente tem de gases, né? Pode ser o oxigênio nos hospitais. Aqui dentro, o gás ele é comprimido a tal ponto que ele passa do estado gasoso para o estado líquido. Mas quando você abre a válvulazinha, essa pressão diminui e o gás que vai escapar já vai sair da fase líquida e escapar totalmente na fase gasosa. Então, na compressibilidade, nós temos essa capacidade que a matéria apresenta de diminuir, sob a ação de uma força, diminuir o seu volume sem perder as suas características. Ela não vai deixar de ser a substância que nós conhecemos porque ela foi comprimida. E a parceira da compressibilidade é a elasticidade. Em outras palavras, essa daqui eu acho que vocês já devem conhecer, é a capacidade da matéria voltar ao seu volume e forma inicial depois que a força foi exercida sobre ela acaba. Então aqui a gente tem como exemplo um elástico. Mas outro exemplo muito comum é a nossa pele. Se você pegar um pedacinho assim, não para se machucar, tá, gente? Da pele da sua mão e puxar, você vai ver que ela vai ter uma certa elasticidade e depois ela vai voltar para o volume e forma inicial antes de você puxar a sua pele. Essa propriedade, ela também é uma propriedade geral da matéria. Então, todas as substâncias vão apresentar essa propriedade, mesmo que seja limitada, tá, gente? Mas elas têm essa capacidade de se estender, de se aumentar o seu volume e depois voltar à forma inicial. E a descontinuidade? Essa daqui é muito interessante. Isso por quê? A gente sabe que tudo é matéria. Só que a matéria, ela é formada por átomos. Então, a gente pode dizer que toda a matéria é formada em nível microscópico por pequenas partículas e espaços vazios entre elas. Olha que coisa legal! O que eu estou dizendo para vocês? Imagine a mesa aí de vocês, onde vocês estão estudando agora, nesse momento.
e você dá uns 3 toquezinhos nela, você sente o quê? Que ela é sólida, rígida, forte, né? E se eu falar para vocês que essa mesma mesa forte, sólida, ela é constituída por partículas pequenas e espaços vazios. Isso ocorre em nível microscópico. Claro, a gente não consegue observar a olho nu, mas sim, nós temos uma descontinuidade da matéria. Ela não é linear e, digamos assim, totalmente preenchida. Não é porque você está aí nessa mesa e você vê ela forte, dura, rígida, que quer dizer que microscopicamente ela seja da mesma forma. Não. Entre as partículas, nós temos espaços vazios. Até porque, gente, todas as partículas, elas vibram. E quando elas vibram, elas se movimentam. Então, muitas das vezes, esses sólidos que a gente vê tão rígidos e fortes, eles dilatam, eles aumentam o seu volume, eles diminuem o seu volume. Vocês já escutaram à noite os móveis de madeira estralando? Tá, aquele barulho que você fica, espero que não seja nenhuma assombração? Pois é, em dias quentes, a madeira, ela vai o quê? Ela vai dilatar. E quando nós temos o resfriamento, temperatura baixa, as moléculas que compõem aquele material, elas vão diminuir a sua agitação e ela vai voltar ao seu volume inicial. E aí a gente tem esses barulhos, esses estalos que a gente escuta à noite. Então, sim, a matéria, ela não é contínua, ela existe espaços vazios entre elas. Vamos lá para a gente continuar. Então, aqui, vamos ver aqui, ó. Por mais que um sólido pareça compacto, como, por exemplo, a madeira, ele possui espaços vazios a nível microscópico. Um exemplo disso, olha só, é o concreto. Vocês conhecem alguma coisa mais rígida que o concreto? Tanto que quando a gente vai fazer o piso de uma casa, se você usar concreto, você fala, nossa, ali não vai ceder tão cedo. Mas se a gente olhar de longe, o concreto ele parece liso, né? Todo completinho. Mas com uma lupa a gente vai ver que ele é cheio de furinhos. Ele vai ter os grãos que compõem ele e vai ter os poros, que são os espaços vazios. Professora, mas isso se aplica a toda a matéria? Sim, a sua pele. Você olha aqui, não, minha pele é fechadinha, eu tomo banho, a água não entra, ela é vedadinha. Mas a nível microscópico, você vai ver que ela é cheia de porosidade, ela não é contínua. E olha que as células da pele, elas são muito maior que os átomos. Para a gente ter ideia, elas são compostas por átomos. Aí você pensa na quantidade de espaço vazio que tem na nossa pele total, se a gente for levar ao nível atômico, ao nível do tamanho dos átomos. Por isso que a matéria, ela é descontínua, né? Nós temos a descontinuidade da matéria. Não pense que nós estamos falando que a matéria ela vai ser quebrada, dividida. Não, nós estamos falando da formação dela, que os átomos que formam a matéria, entre eles existem em espaços vazios. Lá no modelo atômico de Rutherford, quando a gente for estudar esse modelo, vocês vão ver que nós temos, olha o spoiler, alerta de spoiler, nós temos espaço vazio até dentro do átomo. Então tem muita coisa para a gente ver. E eu trouxe também uma frasezinha para a gente ir encerrando a nossa aula de hoje, para vocês refletirem, assim como eu refleti sobre ela. Vamos lá ler essa frase? Gostaria de viver para estudar e não de estudar para viver. Assim disse Francis Bacon. O que isso quer dizer? Seria tão bom se a gente não tivesse aquele dilema, você tem que estudar para crescer na vida, tem que estudar para isso. Não, seria tão bom se a gente estudasse somente pelo prazer e não pela necessidade. Então, reflete aí sobre essa frase, sobre as propriedades que vocês conheceram hoje. Lembrando que a gente tem mais algumas propriedades para trabalhar e depois a gente vai entrar nas específicas, viu? Então, eu aguardo vocês na nossa próxima aula.